Bom dia, aqui estou para deixar uma mensagem com você neste momento de culto no lar, círculo de oração da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Nós também estaremos levando essa mensagem presencialmente àqueles que estão indo ao culto, ao círculo na sede da igreja, no salão social, às quartas-feiras, de 19 às 20h30. E nós estamos realizando uma série de mensagens sobre oração. E esta série é baseada nesse livro, não é? Como desenvolver uma vida poderosa de oração, de Gregory Friesen. Muitas ideias importantes, um autor muito inspirado, e nós já estamos na quarta mensagem. E eu quero, então, que você me acompanhe nesse momento, que vamos apresentar alguns slides para nós recordarmos o que nós já falamos sobre uma vida poderosa de oração. Essa é a quarta mensagem. O texto que é a base de toda esta série está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, que diz exatamente o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo ele é fundamental, porque ele nos mostra o que é realmente uma vida poderosa de oração. É isso aí. É uma vida que pede ao Senhor e o Senhor entra com providência e realiza a obra. Mas para isso é necessário manter um relacionamento com o Senhor, estar nele, vivendo os planos dele, não é? Sonhando os sonhos dele, um coração transformado pela palavra dele, certo? Vamos dar continuidade para relembrar a primeira mensagem, nós tocamos nesses pontos. Oração é relacionamento. Sem relacionamento, você não terá uma vida poderosa de oração. Oração não é uma obrigação religiosa. Você não deve olhar para a oração como algo que você precisa fazer para agradar a Deus. É um relacionamento no qual você conversa com o Senhor e Ele com você. O outro ponto é que esse relacionamento ele deve ser um relacionamento de intimidade. É um Deus que é teu Pai, que te abraça. É um Deus que te ama. É um relacionamento que você fecha a porta do quarto e ali, num relacionamento a dois com o Senhor, você derrama o seu coração e Ele fala ao seu coração nessa intimidade. E o terceiro e último ponto dessa primeira mensagem é que oração requer uma vida de submissão ao Senhor. Não é só palavras soltas ao ar, é uma vida que se submete, né, à palavra do Senhor, obedece ao Senhor, tem prazer nisso. Uma vida submissa, humilde, e sabe que depende do tronco da videira para receber a seiva e poder dar frutos. Submissão ao Senhor Jesus. A segunda mensagem, nós tocamos nesses pontos. Oração é um instrumento que Deus usa para realizarmos a obra dele nesse mundo. E essa obra deve ser para a exaltação do Senhor, não para a nossa exaltação. Uma vida de oração é uma vida que exalta o nome do Senhor. Uma vida de oração requer santidade, pois o pecado ele bloqueia o nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos ferindo e atingindo alguém, como podemos ter relacionamento com esse alguém, na verdade? Uma coisa é o pecado casual, devido à nossa fraqueza humana. E outra coisa é você viver no pecado e achar que isso é normal. É uma vida de santidade que foge do pecado e procura o caminho da pureza. Sem isso, não teremos nunca uma vida poderosa de oração para realizar obras maravilhosas do Senhor por meio da intercessão. Ele vai nos usar para intercedermos pela sua obra, para exaltar o nome do Senhor. E, por fim, nós vimos que oração é um instrumento poderoso de avivamento, quando nós nos colocamos na brecha para orarmos pelas pessoas, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país. Nós precisamos de vidas dedicadas à oração.
para que possa haver uma mudança na sociedade, uma mudança na igreja, um avivamento real, onde o Espírito Santo de Deus vai transformar muitas vidas e dar razão de existir para as pessoas. Não é? E quarta-feira passada, nós vimos esse ponto de uma vida poderosa de oração. Para termos uma vida poderosa de oração, precisamos ter um compromisso absoluto, inegociável, de retirarmos um tempo da nossa agenda para falar com Deus, para ouvi-lo, para louvá-lo. É um momento tão sagrado e tão importante, porque é um encontro com o Todo-Poderoso. E nós valorizamos o tempo à medida que valorizamos a pessoa com a qual nos encontramos. Então, se você gosta de alguém, você quer passar um tempo significativo junto dessa pessoa. Eu gosto muito de uma pessoa, vou ter um encontro com essa pessoa, mas olha, só posso te dar 2, 3 minutinhos, é assim? Então, nós temos que ter noção de que nós precisamos ter um compromisso absoluto de um tempo significativo que valorize esse momento. Uns 5 minutinhos, 6, 7, 10 minutinhos, você está valorizando o teu Deus? Como se fosse um restinho do teu dia? Então, uma vida poderosa de oração tem um compromisso absoluto e inegociável com Deus para ter um encontro, um relacionamento diário com Ele. E nós vimos também que esse compromisso nos faz vencer Satanás, que é um obstáculo que vai tentar fazer tudo para nós não cumprirmos o nosso compromisso. Ele vai tentar atrapalhar esse compromisso de todas as formas. Também, esse compromisso absoluto vence a carne, porque a nossa natureza carnal nos trai. Ela quer conforto, ela quer descanso, ela está sempre cansada, né? Então, nós precisamos vencer a tendência da carne. E isso só é possível com um compromisso absoluto, inegociável. E, por fim, nós vencemos também o mundo com todas as suas atrações. Esse mundo que valoriza mais o fazer do que o meditar. Não é? Nós temos que vencer essa tendência de queremos realizar. E realizamos tanto que não temos obra, não temos tempo para orar ao Senhor. E assim, Ele realizar a obra, e não nós. Que a glória é para Ele. E a obra será feita do jeito dEle, trazendo frutos maravilhosos para o reino dEle. Então, temos que vencer Satanás, a carne e o mundo. E isso só é possível se nós verdadeiramente, com sinceridade, buscarmos ao Senhor e nos comprometermos com o Senhor e tirarmos um tempo no dia, um tempo precioso, para que nós possamos nos encontrar com Ele sem nenhum incômodo, sem nada que possa nos atrapalhar, sem nada que possa nos distrair. Isso é importante, é muito importante. Nem que você acorde um pouco mais cedo, bote lá um copo de café forte e vai entrando na disciplina e na rotina, e você vai ver que o tempo vai passar e você vai gostar tanto desse tempo que você não vai poder ficar sem ele. Mais em frente, nós vamos agora para a mensagem de hoje. Depois dessa recordação, hoje eu quero trabalhar com você os 5 tipos de oração, para que você possa usar esses 5 tipos de oração nesse momento a sós com Deus. Ter uma vida de oração balanceada, balanceando esses 5 tipos de oração. E o autor nos fala do primeiro tipo, que ele chama de louvor, ações de graças e adoração. Louvor e ação de graças são a base da verdadeira adoração. E o que Deus mais deseja é o nosso louvor e adoração. É isso que Ele deseja. Se você não tiver isso no coração, para que você está tirando um tempo para orar? Só para pedir, para pedir, para pedir? É isso? Não. Nesse momento precioso, você tem que retirar, nesse momento, um tempo para louvor e ação de graças. Olha o que diz a Santa Palavra de Deus em Hebreus. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Lábios que creem no Senhor, que confessam Jesus como Senhor, naturalmente vão sentir prazer em louvá-lo. Esse é o nosso sacrifício. Quando nós o exaltamos, cantamos hinos de louvores,
quando nós recitamos versos, salmodiamos ao Senhor, exaltamos o nome do Senhor. Precisamos, naquele momento, a sós com Deus, ter, então, reservado esse tipo de oração. Louvor, ações de graças e adoração. O segundo tipo de oração é confissão. E diz o autor que sem confissão e arrependimento, Deus não nos ouve. A nossa natureza carnal, muitas vezes, nos trai, nós caímos, realizamos aquilo que não queremos e ficamos com aquele sentimento no nosso coração de termos atingido a santidade de Deus com os nossos pecados. Nós só vamos sentir paz se nós formos ao Senhor e confessarmos e nos arrependermos. Não é? É importante, nesse momento, a sós com Deus, esse tipo de oração. Confissão. E o texto nos fala, em Salmos, o seguinte: se eu acalentasse o pecado no coração, diz o salmista, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Sabe, queridos, o pecado agride a Deus. Como que você pode abrir o seu coração para esse pecado e dizer, seja bem-vindo, fique aqui? Porque o pecado, muitas vezes, ele nos traz prazer mesmo. É assim. Só que não é do agrado de Deus, não está no projeto de Deus para a sua vida, não traz verdadeiramente felicidade para você, é só momentânea. Você não pode acalentar pecado. E nesse momento, a sós com Deus, você precisa abrir o seu coração e confessar a Ele tudo aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor. O terceiro tipo de oração que o autor destaca é o que nós mais fazemos, é a petição. Muitos vão direto para esse ponto. Petição, petição. Como uma criança querendo bombom, pedindo ao pai toda hora. Mas petição é importante. Deus quer que você lhe apresente suas necessidades e preocupações. Ele é o teu pai. Ele quer ver o melhor para você. Então você pode colocar diante dele, sim, em petição, as suas necessidades pessoais. O texto que eu quero ler em João 16 diz assim: eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O Senhor está falando para os seus discípulos, aqueles que iam ficar aqui na terra, realizando a obra dele, representando ele. Esses discípulos tinham autoridade agora de usar o nome dele, porque ele ia para o Pai, não estaria mais corporalmente junto deles para providenciar todas as necessidades deles. Mas eles poderiam pedir no nome dele, porque estavam comprometidos e realizando a obra dele. É assim. Então, pedir no nome do Senhor. Quem tem autoridade para pedir no nome do Senhor, usar o nome do Senhor? Aqueles que o representam, que vivem nele, que estão nele, né? Estão seguindo os planos dele para a sua vida. Se submete a ele, como nós já vimos nas mensagens anteriores. Deus quer te ver feliz e satisfeito realizando a obra dele. Peça sim, derrame o seu coração sim diante do Senhor. Quarto tipo é intercessão. Deus chama todos os seus filhos para interceder. Isso é uma missão de todos, sem exceção. Nós temos que ter essa consciência. Deus nos chamou para sermos intercessores. A intercessão é quando nós oramos não por nós, mas pelos outros. Oramos pelas necessidades do nosso próximo, os enfermos, os que estão com ansiedade, os que estão em desemprego, problemas de família, de relacionamento. Orar pelos que estão realizando a obra do Senhor, para que Deus dê ousadia e unção, né? Os missionários, os pastores, os líderes, os seus irmãos da igreja que estão junto com você na obra, do teu pequeno grupo, né? Interceder, interceder. É o que o Senhor está fazendo à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, intercessão é o que o Senhor está fazendo, o ministério dele hoje. E ele quer que você o imite, seja aqui na terra, um intercessor também. Né? E o texto que eu gostaria de destacar
é este de 1 Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Queremos ver dias melhores na nossa pátria, na nossa cidade, repleta de violências, não é? De inseguranças, de enfermidades. Precisamos então de mais intercessores. Não esqueça, nesse momento, a sós com o Senhor, um dos tipos de oração que você precisa exercitar é de interceder. Para isso, use uma lista, não é? Relacione os pedidos para que você possa estar ali. A intercessão é importante para nós orarmos também pela salvação de vidas. Vidas pelas quais eu vou orar, para que encontre o Evangelho, né? E sejam transformadas por Jesus. Né? Eu vou orar por essas vidas. E faz uma relação de intercessão. E você vai usar esse tipo de oração para a glória de Deus e você vai ver o que Deus vai realizar. Não é? Se preocupe com os outros. Esse é o princípio do amor de Deus. Intercessão. E, finalmente, o último tipo que ele nos apresenta nesse livro é meditação. É interessante porque muitos não entendem bem isso. Oração é um relacionamento, como nós já falamos. Um relacionamento de intimidade. Não é? E a meditação é o quê? É refletir na palavra de Deus. E ouvir quietamente a sua voz suave. Vocês dois no quarto, não precisa ter gritaria. Vocês dois ali. É um relacionamento a dois. E você abre a santa palavra de Deus. Você tem ali um devocional, uma devocional diária. Você lê, fica refletindo, pensando no que você leu. Deixa essa palavra entrar no seu coração. E Deus vai falar com você. Deus fala de diversas formas. Ele te dá paz, ele te confirma na mente. É isso aqui. É um momento que você fala com ele e ele fala com você por meio da meditação. Você precisa desenvolver esse tipo de oração nesse momento que você está a sós com Deus no seu quarto. Então, eu gostaria de destacar esse verso de Salmo 1, muito conhecido. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Medita na lei, na palavra, de dia e de noite. Aí está o seu prazer. Muitos têm o seu prazer focado no relacionamento com pessoas do mundo, né? Seguindo conselhos e ideologias deste mundo, né? Condutas pecaminosas, participando de rodas de pessoas que zombam da palavra de Deus, ficam quietinhos lá, aceitando tudo. Se afaste disso. O seu prazer não pode estar nessas coisas. O seu prazer não pode estar nisso. É o contrário, o texto diz ao contrário, é uma adversativa, ao contrário. O nosso prazer, a palavra de Deus não pode ser uma obrigação, tem que ser uma fonte de prazer. Eu tenho prazer quando encontro com meus amigos. É gostoso encontrar com os amigos. Amigos sadios, não é? Cristãos que respeitem a palavra. É muito gostoso. Encontro com os irmãos, o nosso PG. É muito bom. Mas o nosso prazer também deve estar na palavra. Momento a sós com Deus. Momento com o Senhor na sua palavra, meditando nela, deixando ela falar ao seu coração. Então, nesses 5 tipos de oração, vocês viram como eu vou me comportar nesse momento em que eu fiz um compromisso absoluto e inegociável com Deus, de ter esse momento para Ele, para termos o nosso momento de oração, nesse relacionamento íntimo com Ele. E eu quero, então, apenas recordar esses 5 tipos de oração, para que você tenha uma vida de oração balanceada entre esses 5 tipos. Primeiro tipo, louvor, ações de graças. Não esqueça,
É o que Deus espera de você. Se o teu coração não é um coração de adorador, o que você está fazendo orando? Se você não adora o Senhor. Adorador louva com alegria e agradece a Deus. É grato por todas as bênçãos que Ele tem lhe dado. Segundo tipo, confissão. Não entre na presença de Deus sem retirar as sandálias. É necessário que você aprenda a confessar seus pecados, a reconhecer seus erros, a se arrepender verdadeiramente, se humilhar diante dele. O terceiro tipo de oração é petição, as suas necessidades. Você precisa de saúde, você precisa de paz, de tranquilidade para vencer dificuldades, força para vencer as barreiras, inspiração, unção. Peça isso ao Senhor, que Deus te use para abençoar mais vidas. Pede para a sua família. Você precisa das suas necessidades básicas atendidas. Pede ao seu Pai. Coloca diante dele suas necessidades e suas angústias. O quarto tipo, intercessão. Não esqueça dos outros. O verdadeiro cristão, ele ama o próximo. Não é? Então você precisa orar pelas necessidades das pessoas ao seu redor. Tem uma lista de intercessão, onde você vai colocar as pessoas pelas quais você vai orar. Ore por aquelas que você quer ver salvas para Jesus. Intercessão, momento importante. Ore pelo nosso país, pelo presidente, pelos governadores, pelo seu governador, seu prefeito, pelos legisladores, pelos juízes, pelos militares, as autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila. Precisamos orar, interceder. É a palavra de Deus que está nos dizendo. Não deixe nada ter mais valor para você do que a palavra de Deus. Não deixe nem que ideologias políticas bloqueiem a sua mente para que você não obedeça a palavra de Deus. Nós queremos ter dias melhores, onde as pessoas se sintam mais felizes, menos injustiça social. Precisamos da bênção de Deus e as autoridades é que vão decidir isso. Vamos orar por elas, independentemente de quem são. E, por fim, o quinto tipo é meditação. É o momento que você vai ler a palavra, você já separou um trecho que você está lendo diariamente, ou você tem um programa de devocionais, e pega um caderninho, coloca ao lado. À medida que você vai lendo, Deus vai falando no seu coração, você vai meditando, você vai escrevendo, bota a data, hoje Deus me falou isso. Texto que eu li esse, Deus me falou isso no coração. Abra um caderninho de meditação, você vai ver que coisa linda. E assim você vai estar num relacionamento com Deus. Essa é uma vida poderosa de oração, uma vida que balanceia esses 5 tipos de oração. Você tem que balancear. Não é necessário ser rigoroso, legalista, tem que começar por esse tipo, depois por esse tipo. Não, precisa ser nessa ordem exata. Não, isso é uma sugestão. Haverá dias que você vai querer gastar mais tempo em louvor, ação de graças, ficar cantando na presença de Deus, agradecendo. Vai ter dia que você vai gastar mais tempo confessando, chorando os seus pecados ao Senhor, ou pedindo para as suas necessidades, suas angústias, ou intercedendo pelos outros, ou hoje eu vou começar meditando na palavra, eu quero que Deus me fale. Então, essa ordem é uma sugestão, mas não precisa ser fixa, legalista, o tempo também não precisa ser exatamente igual. É importante que você balanceie e passe por esses 5 tipos de oração. Sugestão maravilhosa do autor, e que você pode começar a desenvolver, a praticar. É igual andar de bicicleta, sabe? Você anota os tipos e você vai aprendendo a orar. Daqui a pouco você está orando que você vai fazer isso facilmente. Então, a nossa ideia é que você desenvolva uma vida poderosa de oração. Né? Eu espero que você tenha refletido sobre isso, que você tenha tomado hoje, tome uma decisão de separar um momento que você vai ter um compromisso absoluto com Deus, tire meia hora do seu dia, pode acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou no meio do dia, o horário que for melhor para você, que você fique sossegado, que você possa estar com o seu Senhor. Né? E assim você vai balancear esses tipos de oração, esses 5 tipos. É uma sugestão maravilhosa para que você inicie já esse desenvolvimento de uma vida poderosa de oração. Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz
Amém. Em nome do Senhor.